Oi gente, meu nome é Fiorella, vocês já me conhecem, e esse é mais um vídeo para a Lema Carioca. De gravar esse vídeo, vou tentar que ele seja bem sucinto, porque muitas pessoas me perguntam, não apenas no canal, como quando ao longo, no cotidiano, porque eu não tenho sotaque, sendo que eu sou estrangeira, nascida em Lima e recentemente naturalizada brasileira. Existe muita curiosidade em saber por que eu não falo com sotaque. Realmente, eu tenho reparado que grande parte das pessoas que vêm morar no Brasil, seja como residente, mesmo naturalizados, a maior parte delas fala com sotaque. E eu acredito que isso seja a dificuldade de poder falar português fluentemente. A língua portuguesa, ela tem foneticamente várias variações, muitas pronúncias que não existem no espanhol, então eu acho que isso faz com que seja um pouco mais difícil da gente aprender a falar um português correto, sem sotaque. Esse vídeo eu tô filmando em português porque acho que não vai fazer muita diferença eu falar isso em espanhol, porque as pessoas que falam espanhol não vão provavelmente reparar se eu tenho acento ou não tenho acento, ainda mais pessoas que moram fora do Brasil. Mas eu vou botar legenda para que possam entender. O que me fez, digamos assim, me esforçar para eu aprender a falar um português sem acento? Para quem não sabe, eu vim ao Brasil com 12 anos. Eu estava na pré-adolescência, que chamam, que é uma idade muito chatinha, E eu vim pra cá sem saber falar nada de português. A única palavra que eu sabia falar era obrigado. E eu vim direto para estudar numa escola estadual. Então, apesar de eu ter dado muita sorte de ter encontrado pessoas muito boas que me ajudaram muito a aprender a língua, infelizmente a gente sabe que tem um tal do bullying, certo? Então, tanto eu quanto meu irmão, nós éramos as únicas crianças estrangeiras na escola. Então a gente sofreu, Não vou dizer, não vou entrar no mérito de dizer que a gente sofreu bullying, porque eram umas brincadeiras pesadas, quero nomear assim. A gente não sofreu nenhum tipo de trauma, nem nada parecido, mas era uma coisa que me incomodava muito. Então, imagina, uma criança de 12 anos, na pré-adolescência, que acaba de sair do seu país de origem e abandonou tudo para vir para uma situação bem difícil, com sua família, não conhece ninguém e veio parar numa escola onde as pessoas ficam debochando, do sotaque. Parecia que a gente era um ET. As pessoas ficavam encarando, olhando, tanto crianças quanto algumas pessoas mais velhas também. Então isso foi uma coisa que me chocou e que, digamos assim, me motivou a querer aprender português rápido. Eu era muito tímida e eu não gostava de chamar muita atenção. Foi isso que aconteceu. A gente conseguiu pegar o português, não tão fluente, mas digamos que em 3 meses a gente já conseguia falar e acompanhar as matérias, Isso na fase da escola, que eu consegui ter uma boa adaptação, mas o fato de chamar atenção continuava. Depois disso eu fiz a escola técnica e depois a faculdade e era a mesma coisa, sempre algumas piadinhas, brincadeiras, e ficava sempre em evidência o fato de eu ser estrangeira. E eu não gostava muito. Não vou ser hipócrita de falar que algumas vezes era até legal, você chamar atenção por ser estrangeira, algumas vezes era até engraçado. Mas depois da faculdade eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na área de TI, que é uma área que, para quem sabe, é predominantemente masculina. E logo depois eu comecei a trabalhar na parte de engenharia, que também aqui na área, por ser ligado ao petróleo, é uma área muito onde predomina os homens. Então eu percebi que, muito além de chamar atenção, eu percebi que eu precisava aperfeiçoar muito mais a minha pronúncia. E porque eu comecei a reparar que
o meu sotaque chamava mais atenção do que aquilo que eu queria falar. Na época de faculdade ou de escola técnica, de repente isso não era tão importante, algo que eu relevasse tanto. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que isso me incomodava muito e acredito eu, mais pelo fato de eu ser mulher, de ser jovem num ambiente onde só tem homens, me dava a ideia de que por muitas das vezes eu poderia não ser levada a sério e que o fato de eu ser estrangeira e eu falar alguma coisa com sotaque chamasse mais atenção do que realmente aquilo que eu tinha de importante para falar ou para me impor de alguma forma. Então isso foi uma coisa que pesou muito e eu confesso que até hoje eu não considero que eu falo português fluente. Tem algumas palavras que realmente são muito difíceis de pronunciar e eu preciso me concentrar muito. Inclusive na época da escola técnica, eu tinha uns amigos que faziam umas brincadeiras para falar a frase "não posso cair no poço", que é uma frase realmente muito difícil de pronunciar para quem não é brasileiro, porque o aberto ou fechado é uma coisa que não existe no espanhol. Então eu ficava tentando até que um dia, de tanto treinar em casa, porque eu falava assim, não vou deixar eles ficarem rindo, eu treinei e eu consegui aprender, tanto que hoje consigo falar. Só que é uma coisa que demanda um esforço especial. Qualquer palavra que tenha um aberto ou fechado, eu reconheço que muitas das vezes hoje eu ainda falo errado. Mas nada que a prática não ajude, certo? Como tudo na vida, eu acho que quanto mais você pratica, mais você consegue fazer de forma eficiente. Foi mais ou menos isso que me levou a querer falar de forma perfeita, digamos assim. E eu, no começo, não achava tão interessante, na verdade não dava muita importância a isso. Mas a quantidade de pessoas que me pergunta isso me levou a pensar que realmente, se eu parar para pensar, tem muitos estrangeiros que não conseguem falar o português sem acento. E é devido à dificuldade de algumas palavras no português, por exemplo, avô e avó, soja, touca, são coisas que se eu não me concentrar eu não consigo falar, mas uma vez eu falo, nada que a prática não faça a gente aperfeiçoar as coisas. Como eu não queria ter esse tipo de problemas no meu trabalho, foi isso que me levou a eu teimar em não ter sotaque em português. E é uma coisa que choca muito as pessoas quando elas sabem que eu não fui completamente alfabetizada aqui, né, que eu fui alfabetizada em Lima, no meu país de origem. E é engraçado porque muitas das vezes as pessoas não sabem ou não lembram que eu sou estrangeira e às vezes se pegam falando algumas coisas assim e falam, desculpa que você é estrangeira, né, que você não nasceu aqui, né. Logo, obviamente hoje eu sou brasileira, mas eu vim pra cá já com uma idade mais avançada, não vim tão pequena. Então, às vezes as pessoas esquecem simplesmente que eu não sou nascida aqui, às vezes falam algumas coisas e lembram, desculpa. Mas, enfim, são curiosidades, né? Então, isso era mais ou menos isso que eu queria falar, né? Porque tem muitas pessoas que perguntam, mas a Fiorella não é brasileira? Sou brasileira naturalizada, me naturalizei há quase 2 anos atrás, mas eu vim aqui criança, então foi um choque para mim. Foi um choque que me fez eu querer me aperfeiçoar e hoje eu não reclamo, na verdade, porque foi um ponto positivo para mim. De repente, se não fosse isso, eu até hoje estaria falando com sotaque. E eu realmente acho que é um diferencial, assim, porque eu escuto muitas pessoas falando de que o brasileiro gosta de tudo que é estrangeiro, que existe uma frase, né, que tem um espírito de vira-lata, que dá muito valor ao que vem de fora. E eu não tenho muita opinião sobre isso. Eu acho que o brasileiro, ele é muito orgulhoso do seu país e eu acho que eles têm sim muita abertura. Eles são de braços abertos com as pessoas que vêm de fora, mas eu acho que existe, pelo menos até onde eu percebi, um certo limite
né? Eu acho que quando as pessoas vêm para poder entrar no mercado de trabalho, né, ter uma competência de igual para igual, acho que existe um pouco de resistência, né? Eu vira e mexe já ouvi algumas pessoas falando assim, mas eles vêm aqui para roubar nossos trabalhos, porque os estrangeiros isso, aquilo, e eu, na verdade, eu não acho a questão de oportunidade. Acho que, independente de você ser estrangeiro ou não, se você está preparado, né, você vai passar na frente de outras pessoas que não estão preparadas, né, independente de você ser daqui ou não. Então, não acho que seja mérito de ser daqui, mas eu acho que você falar uma língua da forma correta te ajuda, sim, te abre muitas portas. Eu trabalho numa área onde tem muita gente de fora, né, na área de petróleo, e eu acho que às vezes você falar, de repente, com sotaque, algumas vezes te atrapalha, eu acho. Na minha posição, né, como eu expliquei, me atrapalhou um pouco no começo, porque eu sentia que eu não era muito levada a sério. E hoje eu sinto que as pessoas respeitam um pouco mais. Eu acho que existe um pouco de admiração, digamos assim, pelo fato de eu não ter nascido aqui e falar o português de forma correta. Pode parecer bobo, né? Mas as pessoas consideram que é uma pessoa esforçada, uma pessoa inteligente. Não quero que seja mal entendido, né, o que eu estou falando. O Brasil, né, e eu me incluo nisso, eu, como brasileira, aprendi muito, porque eu vim de uma criação, de um tipo de criação diferente. Eu acho que o fato de eu ter crescido aqui abriu minha mente. Eu consigo aproveitar o que tem de melhor na cultura peruana e o que tem de melhor na cultura brasileira, e eu agradeço muito. Eu acho que eu falo com um pouco de propriedade, assim, quando eu digo que o brasileiro, ele é muito orgulhoso da sua terra, e às vezes existe um pouquinho de resistência quando vem algum estrangeiro, né, lidar com eles de igual para igual. Não quero que isso seja ouvido ou percebido de uma forma negativa, mas eu sempre ressalto que se você está em um país para trabalhar como um brasileiro, né, ou como, de repente, se você vai para os Estados Unidos como um americano de igual para igual, você tem que se esforçar para poder aprender a língua, né? Para poder... Eu acho que quando você aprende a falar uma língua, você é automaticamente inserido na cultura desse país. E eu rapidamente fui abraçada, né? As pessoas hoje nem percebem que eu não nasci aqui, me tratam como uma brasileira, como eu sou realmente, como se eu tivesse nascido aqui, e eu acho legal, eu gosto muito, porque eu já presenciei, quando eu estava fazendo a pós-graduação, tinha umas pessoas que não eram brasileiras, então eu conseguia ver os tipos de comentário que as pessoas faziam, né, e eu falo assim, que bom, pelo menos eu não estou exposta mais a esse tipo de comentários, né. Então, bom, mas depende de cada um, da vivência de cada um. Essa foi a minha vivência, foi o que eu experimentei. Obviamente, meus irmãos vão ter experiências diferentes. O meu pai, que ele também não fala português sem acento. Ele vai ter as experiências dele, os comentários dele. Meu pai vira e mexe, conta algumas experiências engraçadas que ele passa no trabalho por conta do sotaque, algumas confusões que às vezes ele já se meteu por falar alguma coisa que as pessoas não entenderam, né? Que isso também é um problema, quando você não é bem entendido em algum lugar, dependendo de onde você trabalha, pode ser uma coisa um pouco crítica. Mas é isso, eu acho que não existe nenhum problema grave, né? Como de repente eu sofrer algum tipo de rejeição. Pelo menos pra gente foi muito tranquilo, e como eu falei, a cultura brasileira, ela é muito de abraçar as pessoas de fora, sabe? Então, realmente, existem algumas dificuldades que de repente alguma pessoa de fora pode passar, mas nada crítico, né? Nada muito
grave. As vivências que eu tive, né? De repente alguém que esteja me vendo vai se sentir identificado, de repente. Mas essa foi a minha vivência e o que eu quis contar devido à grande quantidade de pessoas que me faz a mesma pergunta. E eu nunca tinha parado para pensar por que isso é tão importante. Por que as pessoas sentem tanta curiosidade em querer saber por que eu não tenho sotaque, né? Mas parando para pensar, realmente, são poucas as pessoas que vêm de fora e que conseguem perder totalmente o sotaque. Realmente, o português é uma língua muito difícil e que demanda muita atenção para falar de forma correta, né? Para falar portunhol é fácil, mas para falar de forma correta é um pouquinho difícil porque tem, né, como eu falei, essas palavras que são um pouquinho mais complicadas. Mas eu acho que, como tudo na vida, quando você bota muito empenho, muita dedicação, você consegue. Então é isso, gente. Foi mais um bate-papo rápido, uma conversa rápida. Tanto que eu tô aqui sozinha, falando, gravando. E é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo e se tiverem mais alguma curiosidade da gente, vocês falem com a gente. Deixem nos comentários. Beijos!